Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Motoqueiros assassinam homem a tiros na cidade de Jataúba. Morre no restauração homem agredido a bala em Candeias. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 8 de outubro de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 3 assassinatos, 3 homicídios. 2 crimes ocorreram no interior e 1 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.441 assassinatos, sendo 1.378 no interior e 1.063 no Grande Recife. A polícia permanece investigando um assassinato que aconteceu antes de ontem no Cabo de Santo Agostinho. A vítima, Otávio José da Silva, tinha 20 anos, morava na Rua 4, Alto Novo Horizonte, lá em Pirapama. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. A polícia também está investigando a morte de Fernando Vieira da Silva, que tinha 57 anos. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo a queima-roupa na cabeça, no local de trabalho dele, no sítio Chiqueiro, no distrito Cerro Azul, em Palmares, na Mata Sul do estado. Foram 4 homens encapuzados que cometeram o crime e, de acordo com informações, o Fernando Vieira da Silva seria usuário de drogas. A polícia investiga a morte da idosa Severina Josefa da Conceição, que tinha 76 anos de idade. Ela estava desaparecida desde a última quarta-feira e, de repente, ontem foi encontrada morta à margem da BR-408 em Nazaré da Mata. O corpo não apresentava nenhum sinal de violência e a polícia continua investigando o caso. A avó agride o próprio filho no bairro da Muribeca. A notícia com a repórter Juliana Oliveira. A vítima foi uma criança, um menino de apenas 1 ano e 2 meses. Esse menino, ele mora com a avó e também com o marido da avó. E de acordo com os moradores do condomínio, são mais de 100 famílias que presenciaram a cena. Esses moradores relataram que na última quarta-feira, esse homem acabou batendo na criança. As pessoas escutaram o menino chorando e quando chegaram no apartamento, este homem, que poderia ser até o avô, já que ele é casado com a avó da criança, ele maltratou o menino, ele pisou no menino, ele violentou, deixou marcas, inclusive atingiu até o pescoço da criança. Mas a senhora foi uma das pessoas que ouviu o grito e quando chegou no apartamento, qual foi a cena que estava lá? A criança estava no chão, deitada, e o suposto avô pôs o pé no pescoço da criança, querendo matar a criança. E quando viu isso aí, a vizinha puxou a criança, empurrou o cara e desceu nas carreiras. Estava sufocado já o menino? Ele já não tinha nem força para falar. Ele estava mole mesmo. Então, se não tivesse escutado, ele realmente ia matar a criança. E aí, quando ele viu que a população, que os moradores estavam todos reunidos e sabendo do que estava acontecendo, o que foi que ele fez? Ele fugiu? Ele desceu a escada e correu. Foi quando os vizinhos estavam embaixo, escutou, viu ele correndo, a gente gritou para pegar ele e não deixar ele fugir. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele é um drogado, ele é um noiado. Junto ele, a mãe da criança, a avó, são todos dependentes químicos, não tem supostamente condições nenhuma dessa avó ou a mãe ou ele querer de volta ter posse dessa criança. Agora, sabe qual é outra revolta aqui também dos moradores? É que esse homem foi detido por policiais militares do 6º Batalhão na quarta-feira, no dia que aconteceu toda essa situação, mas ele já passou por audiência de custódia. O que foi que aconteceu na audiência de custódia, gente? Ele foi o quê? Foi solto porque não apareceu nenhum testemunha que acusasse o indivíduo. Olha, minha gente, a polícia segue investigando 2 homicídios que foram registrados antes de ontem em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Uma das vítimas não foi identificada, um rapaz que foi assassinado a bala na rua João Cardoso Aires, bem pertinho do colégio Madre Deus. O outro homicídio do Cabo, a vítima, um morador de rua, identificado apenas como Juquinha, tinha cerca de 49 anos de idade. E ele foi assassinado com tiros, a maioria na cabeça, na rua Baltazar Passos, uma área nobre lá do bairro de Boa Viagem. Segundo informações,
foram homens em um carro preto, veículo não identificado, que cometeram o assassinato. Uma adolescente foi agredida a golpes de faca peixeira na Rua Grande, em Macaparana, por elemento desconhecido e foi socorrida na emergência do hospital local. Severino Valdevino da Silva Júnior, um idoso de 73 anos, residente na segunda travessa Valeriano Alves de Couto, em Cachoeirinha, foi agredido a golpes de faca peixeira na Rua Antônio Rodrigues dos Santos, lá em Cachoeirinha. E o suspeito, um adolescente de 15 anos de idade. A vítima, o idoso, foi levado para o hospital local e em seguida removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. Segundo informações da polícia, o idoso Severino Valdevino da Silva Júnior foi quase assassinado porque ele é acusado de ter estuprado 2 crianças na localidade. José Maria de Souza Santos, um rapaz de 27 anos de idade, residente na Travessa Santo Amaro, na Vila Delmiro, em São José do Belmonte, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado de autoria e motivos desconhecidos e foi socorrido na emergência do hospital local. Estão ligados aqui com a gente na Jornal o comissário Diogo, do Hospital Veterinário Cordeiro, ele e Bola. Bola do Alto José Bonifácio são amigos de Fernando Marroco. Na Campina do Barreto estão lá ligados Carlos Alberto do SAMU, condutores do SAMU, e Afonso da Eletrônica, na Rua Garibaldi. Lula de Santo Amaro, Lula é presidente do grupo Tesourão, que fica no Janga. Também ligados aqui na Jornal os ex-jogadores de futebol Tião, Marcelo, Nilson de Janilson, Rivaldo, Paulo Porco, Figueroa, Osni, Jadir e o irmão dele, Dão, que está se recuperando aí. Teve um probleminha de saúde, mas está em casa já se recuperando. Também ligados com a gente na Jornal NAM e Valdir do Bar do Campo do Atlético, em Ouro Preto, Olinda. Ari do Hamburgão está lá no bairro de Beberibe, na Rua Tupiniquins, em Santo Amaro. Ivanildo Queiroz, operador de áudio aposentado, e o vizinho dele, Zeca Pedreiro, com a noiva Ivanice. Em Casa Amarela estão lá Maxi Bufiteiro, Júnior do CD, Lely Pé de Bombo, Jair, Zezinho, Mari, General, Eduardo Sargento Pádua e também Carmen Lucia. Felipe do Veneza Alter Park também está ligado com a gente aqui na Jornal. Davi e Fátima moram no conjunto Praia do Jangue Paulista. Tadeu, taxista, e a esposa Vânia estão em Ouro Preto, Olinda. No Hospital da Restauração, começando de plantão agora pela manhã, Walter, que mora em Rio Doce, Olinda, e o enfermeiro Honório. A doméstica Aline Maria da Silva, de 29 anos de idade, residente na Travessa da Olaria, em Moreno, ela foi agredida a golpes de faca peixeira no Alto das Estrelas, lá em Moreno, por Lucas Santos da Silva. É o ex-companheiro dela que não aceita o fim da separação, o fim do relacionamento. E daí ele meteu a faca, tentou matar a ex-companheira Aline Maria da Silva, que foi socorrida no hospital local e de lá removida para o Hospital da Restauração, onde foi submetida à cirurgia. O alagoano Denilson Cláudio de Souza, com 24 anos de idade, ele morreu num acidente de trânsito na Rua José Vitorino de Armoura, que fica na Vila Bandeirantes, lá em Ribeirão. O corpo de Denilson Cláudio de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Palmares. O jovem Tiago Silva Xavier Teixeira, de 24 anos, residente em Catende, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Avenida Paulo Guerra, lá em Catende, por um elemento desconhecido. O cara desembarcou de um carro Onix branco de placa não fornecida, se aproximou do jovem e efetuou disparos de arma de fogo. Depois entrou no carro Onix branco e fugiu com comparsas, tomando destino ignorado. Tiago Silva Xavier Teixeira foi socorrido na emergência do hospital lá mesmo em Catende. Uma mulher negra, magra, de cabelos curtos, armada com um revólver, isso mesmo, uma mulher armada com um revólver, rendeu uma funcionária de uma banca do Jogo do Bicho na segunda travessa Martins Júnior, no bairro Nossa Senhora das Dores, em Caruaru, no Agreste do Estado, e roubou R$ 1.500. A criminosa ainda não foi identificada. O Ibamar da Silva Martins, um rapaz de 29 anos de idade, office boy,
residente na Rua do Sol, no Alto dos Irmãos, em Paudalho. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na residência dele. Teve a casa invadida por 3 elementos da localidade, identificados como sendo Paulo, Tiago e também André. Invadiram a casa do rapaz e tentaram matá-lo. Meteram ficha nele. Ribamar da Silva Martins foi levado para a unidade de pronto atendimento UPA de Paudalho, onde foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. Motoqueiros assassinam homem a tiros na cidade de Jataúba. Morre no Restauração homem baleado no bairro de Candeia. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. No Mercado Público de Camaragibe estão lá todos ligados com a gente, inclusive Cecinha da Carne, Paulo do Queijo, Paulo do Miúdo, Santos do Miúdo, a esposa dele Leiga, o filho Sandrinho e o ajudante Jean. No campo da Campina do Barreto estão os integrantes do time independente, o presidente Sargento Jó, Galego, Tola, João Cuscuz, Amaral, Val Boca de Alfa, isso mesmo, e também Davi, que é o conhecido Calça Comprida, o sargento PM, a Silva do BPTran, a Silva é motorista do comandante do BPTran, o coronel Azevedo. No bairro da Mangueira estão lá ligados na jornal motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira em Olinda. Ele está salvo Holanda, aí em Santo Amaro, Vanvan e o MC Guerla. Zuzu, o corretor mais antigo de automóveis da Caxangá, também está ligado com a gente na jornal. Joel do Depósito, na rua Marcílio Dias, na Campina do Barreto. No Maneguape 1, Lutero da locadora de veículos. O advogado Paulo Lima, a esposa Daniela e os filhos, Iago e Aninha, estão em Candeias, no Jaboatão dos Guararapes. No camelódromo, seu Chico da Charque e toda a rapaziada sintonizada na jornal. E o pai de Paulo Lima, Juruna Publicitário, também está ouvindo a gente. A Polícia Militar conseguiu capturar 3 elementos, 2 homens e uma mulher, que estavam traficando drogas no mercado público da Encruzilhada. Os suspeitos foram identificados como sendo Vitor Lucas da Silva, de 19 anos, e Alessandra Emanuele Maria da Silva, de 20 anos, e Juliana Maria Conceição da Silva, de 21 anos. Com o trio foram apreendidos dinheiro, crack e maconha. Os 3 foram encaminhados à central de plantões da capital, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e também associação para o tráfico. Na rua da Linha Alto da Bondade, em Águas Compridas, Olinda, policiais militares do 1º Batalhão prenderam um suspeito por tráfico de entorpecentes. O elemento é Erivaldo Lino dos Santos, de 36 anos de idade. Ele havia, inclusive, desacatado as praças, isso mesmo. Aí, reagiu com a polícia e acabou sendo baleado na perna. Com ele, foi apreendido um saco cheio de maconha. Ele foi medicado na unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. Na Avenida Dona Carentina, na Praça do Jordão Alto, a Polícia Militar prendeu um elemento envolvido no tráfico de entorpecentes. Iveson Almeida de Arantes, 19 anos, mora na rua Juraci Camargo, lá no Jordão. E com ele foram apreendidos crack, maconha e também uma balança de precisão. No Alto do Manduza, no norte do Recife, estão ligados na jornal Dedé de Belina, Rani, Ovaldo Galeto, Dedeu da Mercearia e do Rock Chile e Djalma do Bar da Língua. Tem também Adriano Lavadouro, Tourão e a Galega. Marinaldo do Lanche, do Caldo de Cana e Novinho do Coco estão pertinho da Caixa Econômica Federal, em Casa Amarela. No edifício Igaraçu, no início da Dantas Barreto, estão lá os funcionários de Moreira Modas e ao lado do edifício Zé do Óculos e Heriberto do Ouro, o Beto do Caldinho, Boteco do Beto, lá no centro do Recife. 2 pássaros silvestres da espécie golinho foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal na BR-407 em Juazeiro, na Bahia. As aves foram trazidas do Rio de Janeiro e seguiriam até Fortaleza, no Ceará, distantes mais de 2.000 quilômetros uma da outra. O flagrante aconteceu durante a abordagem ao carro de uma locadora de veículos.
Ao verificar o interior do automóvel, a equipe encontrou uma gaiola com diversos compartimentos e as duas aves. Os policiais aplicaram um termo circunstanciado de ocorrência por tráfico de animais silvestres e encaminharam os pássaros para a Polícia Judiciária a fim de que serem entregues ao órgão ambiental. Policiais militares do 2º BIESP realizaram a apreensão de drogas no bairro Avelar, em Petrolina, no sertão do São Francisco. A equipe fazia patrulhamento de rotina quando observou um homem fugindo ao avistar a viatura. Nessa movimentação aí, ele desfez de uma sacola, entrou em uma residência e depois tomou destino ignorado. O volume abandonado estava com maconha e o efetivo seguiu em diligência, isso mesmo, encontrando no quintal da casa usada para fuga diversos pacotes da mesma droga. Também foram encontradas uma balança de precisão, 7 munições e um revólver calibre 22. A proprietária da residência informou ser muito envolvido, mas assegurou não ter conhecimento das atividades ilegais desse filho e nem do paradeiro dele. A mulher e o material apreendido foram levados para a delegacia de polícia, onde foram tomadas as providências cabíveis. Policiais militares do 14º Batalhão da Polícia Militar prenderam um grupo que estava furtando trilhos na malha ferroviária da zona rural de Flores, no sertão do estado, sertão central. Durante o patrulhamento, o efetivo recebeu informação sobre a atividade ilegal, fez a checagem e deteve os suspeitos. No local indicado, havia um caminhão com vários pedaços de trilhos na caçamba. O veículo teve problemas mecânicos, os envolvidos foram obrigados a descarregá-lo e acionaram uma retroescavadeira para fazer o reboque. O motorista do caminhão revelou aos policiais que o grupo acertou com o proprietário da terra cortada pela linha férrea, dividiu os R$4.000 que iriam obter com o material furtado. O grupo foi apresentado na delegacia de polícia para adoção das medidas cabíveis. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 máquinas caça-níqueis na BR-407 em Juazeiro, na Bahia. 2 homens foram autuados pelo transporte ilegal dos equipamentos. Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal de Petrolina fiscalizaram o quilômetro 8 da rodovia quando abordaram um veículo utilitário com placas do Mercosul. Ao verificar o interior do automóvel, encontraram as máquinas que são proibidas por serem consideradas como jogos de azar. Os homens disseram que os equipamentos saíram de Jaguarari, que fica na Bahia, e iriam para Petrolina, no sertão pernambucano. A equipe emitiu um termo circunstanciado de ocorrência por exploração de jogo de azar. E agora, Vanildo, vamos falar dos aniversariantes de hoje, sábado, as pessoas que estão acendendo velhinha hoje, soprando. Dona Ana, ela é de Porta Larga, em Jaboatão dos Guararapes, ela é esposa de Gera, que vai preparar uma festa com toda a família e também com os amigos da família, entre os quais Bruno Cascato, que mora no Poço da Panela. Mauriceia está completando hoje 54 anos, haverá comemoração no Clube Bela Vista, com a participação do presidente Batista, a irmã dela Estrela e também Sandra Apolinário, Márcia da Galinha, Antônio Dançarino, Marquinhos e o estivador aposentado Marcos Bola. Lucas do Alto Zé Bonifácio, completando 26 anos de idade, ele é filho do vereador Almir Fernando e é neto de Marrocos dos Homens de Dona Marinalva. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente Lupércio Nunes. Aliás, o presidente é William Vieira. Agora sim, o vice-presidente é o tenente Lupércio Nunes. Estão aniversariando hoje o sargento Antônio Luiz Campos, a pensionistas, 2 pensionistas, Marilene Ramos da Silva Oliveira e Tassiana Bezerra Nápoles de França Santos.
Uma briga de vizinhos na Rua da Boca, enchendo ouro paudalho, foi parar na delegacia. Os suspeitos, Jackson Laércio Porfírio de Almeida e Maiara Soares da Silva, teriam agredido as vizinhas Girlene e Bruna. Na delegacia foi registrado um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Na Rua Joaquim Dias, no bairro Novo, em Carpina, a Polícia Militar prendeu o elemento Ricardo Joaquim Borba, que havia espancado e ameaçado a própria irmã, Jacian Hermínia Borba. O caso foi registrado na delegacia em Caruaru. Uma briga entre um casal foi parar na delegacia de Nazaré da Mata. José Marcos da Silva, de 20 anos, e Jaqueline Maria da Silva, 33 anos, estariam brigando em casa na Rua Augusto de Andrade, no bairro Recreio, em São Vicente Ferrer. A confusão foi muito grande e a Polícia Militar foi acionada para o local. Um usuário de drogas foi preso após cometer furtos em uma farmácia no centro, em Lagedo. Fábio Gomes, ele havia roubado um shampoo, isso mesmo, e aí foi preso em terreno baldio. Na Rua Dom Aquino Corrêa, no bairro Magano, em Garanhuns, no Agreste do Estado, a Polícia Militar prendeu um suspeito que teria dado um tapa tão violento no rosto da própria companheira. O suspeito, que tem 20 anos de idade, foi encaminhado à delegacia local. Ligadinhos com a gente aqui no Jornal, Francisco da SDS. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda. Romão, cabeleireiro das Estrelas, no centro do Recife, também está sintonizado com a gente aqui no Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Motoqueiros assassinam homem a tiros na cidade de Jataúba. A vítima, o trabalhador rural Oliveira José de Freitas, tinha 49 anos. Ele dirigia um carro Toyota Bandeirantes, placa PB, essa placa da Paraíba, e de repente ele foi emboscado e assassinado com tiros de pistola 9mm na Avenida José de Siqueira, no sítio Camarinha d'Água, que fica em Jataúba. Foram 2 homens numa moto, emparelharam com o veículo e meteram bala. Oliveira, ele capotou com o carro, morreu na hora, e 2 rapazes que estavam no veículo com ele, Douglas e Lucas, ficaram feridos e foram socorridos no hospital local. E atenção! Morre no Restauração um homem baleado no bairro de Candeias. Melquisedeque de São Francisco, homem com 41 anos, profissão informada, residente na Rua Gerânio, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Ele, por volta de meio-dia, diante de ontem, sofreu um atentado a bala na Rua Vitória Régia, em Candeias, lá no Jaboatão dos Guararapes, por elementos desconhecidos. O rapaz estava internado no Hospital da Restauração, até que de repente ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.